porque ela está numa... This call is now being recorded. Ah, tá, desculpa, eu tinha pedido para gravar só para avisar, a gente começou a gravar agora, tá? Pode ir, Newton. E a Isabel está numa live com o pessoal em Portugal, né? Ela está aqui, mas a live é em Portugal, apresentando informando sobre o projeto que nós vamos apresentar no Congresso. Né? Na cidade do Porto. Na cidade do Porto. Não estou com coronavírus, estou tossindo que a garganta está seca. Escuta, então, nós vamos falar hoje um pouco sobre a memória, né? É algo muito, muito questionado em todos os trabalhos, e as pessoas, quando vêm até aqui, elas sempre criam esse primeiro obstáculo, né? Que teatro é só memória. O Iro foi buscar uma aguinha para mim. E, na realidade, nós trabalhamos a memorização. A Isabel não está aqui para nos mostrar os setores do cérebro, mas no próximo encontro a gente pode falar. Nós trabalhamos a memória, toda a memória ela é associativa. Isso a gente já aprendeu, né? Obrigado. Ela é associativa, ela não é uma coisa fixa, né? Por exemplo, quando a gente decora um texto, a gente imediatamente fica olhando aquela página, né? E dizer, bom dia, mãezinha querida, bom dia, mãezinha querida, fechamos os olhos, caminhamos, bom dia, mãezinha querida, e aí voltamos para a página, e aí vem a fala da mãe, e aí a resposta sou eu, não, eu estou indo no supermercado, mãe, não, eu estou indo no supermercado, mãe, não, eu estou indo... E eu fico esperando a palavra do outro, que se chama deixa, que a mãe falou lá, mas tu vais aonde? Então, ela estou esperando o onde para dizer eu vou ao supermercado. Então, essa memória, que a gente chama de decorar o texto, é uma memória muito complicada e muito difícil da gente trabalhar, porque ela não tem relação com absolutamente nada. A única relação que nós temos dessa memória é o papel onde está escrito e a localização frase por frase. Então, a gente esquece uma fala, imediatamente a gente visualiza lá na folha aonde estava aquela frase para ver se a gente lembra daquilo ali. E com isso nós estamos desenvolvendo um outro processo, né, que é exatamente memorizar com relações, né? Ela tem que estar relacionada ao espaço aonde tu estás memorizando. Então, eu não chamo mais de decorar, e sim de memorizar. E isso é muito interessante, porque a memorização ela é orgânica, o corpo inteiro memoriza aquela ação, né? E isso é fantástico, porque tu não vais dizer uma fala tipo, oi, mãezinha, tudo bem? E a mãezinha vai responder, tudo bem, e tu como está? Porque não é orgânico. Eu gosto muito de brincar que a memória ela entra na cabeça, vai até o dedão do pé, sobe e sai pela boca. Se tu decora, ela entra, está no cérebro, sai direto pela boca. Então, muitas vezes os atores, e o pessoal pergunta, né, quando tem que falar alguma coisa que é decorada, onde é que eu boto as mãos? O que eu faço com as minhas mãos? As mãos da gente são monstros, né? Porque a gente não consegue equacionar o cérebro falando aquela fala decorada com o nosso corpo. Então, organicamente, o corpo fica parado, ele não tem a possibilidade de executar nenhuma tarefa, porque não está sendo mandado nenhuma tarefa para ele. O cérebro está simplesmente indicando que ele tenha que falar aquelas palavras. Então, o cérebro fica buscando os textos, lembrando de onde está, no local que está, lembrando da deixa também, que o outro vai dizer, a minha deixa era para onde você vai, e aí eu vou
e aí eu lembro só do vai, não me lembro o que ela disse, porque não me interessa, não vou ter que gravar as falas de todo mundo, e aí eu fico na dependência, né, deste vai. Aí acontece um problema. A criatura que estava dizendo aonde você vai, ela simplesmente pergunta, tu vais aonde? Esse onde, no final da frase, não existe no meu cérebro. E aí o que acontece? Eu tranco. Fico esperando o vai. Aonde você vai e você vai aonde? Nossa, isso é um caos tão grande para a gente que decora, né? Porque eu não tenho mais aquele start para poder falar a minha frase. Que local é esse que ela falou? Onde? Né? Eu não me lembro, não sei onde é e fico procurando e às vezes dá um branco bem complicado. Quando a gente trabalha a memória organicamente, o que nós vamos fazer? Por isso que a gente fala que a improvisação é algo muito importante. Está chiando alguma coisa, né? E a memória... Newton. É aqui? É. Então você quer o meu microfone? É baixo. Então mexe ali, vê o que está acontecendo. Senão a gente desliga. O que acontece? Quando ela é orgânica, eu posso não lembrar da frase totalmente, mas eu vou lembrar aonde eu estava, o que eu estava fazendo, como eu estava sentado. Então, eu vou lembrar de várias outras ações que aí me dá o start de dizer a fala. Posso não lembrar da fala corretamente, mas vou falar aquilo que tem que ser. Então, eu posso, daí, realmente dizer você vai aonde ou aonde você vai. Né? Por quê? Porque eu sei que aquele momento é o momento em que eu estou me dirigindo para sair, que eu estou avisando a minha mãe que vou sair. Então, tem vários outros aspectos, né, que nos faz lembrar, tá, o que nós temos que falar. E o corpo todo vai agir. Por que o corpo todo vai agir? Porque aí ela está inserida dentro do teu ser. A partir do quê? De improvisações. Então, tu lê o texto? Leia o texto e agora vamos, nessa cena, vamos improvisar a cena. Lembrem do que lembrar, mas vamos ver do que a cena se trata, o que ela fala. É a mãe perguntando para o filho que vai no supermercado, ele vai dizer que vai no supermercado e vai comprar um cartucho de tinta para impressora, não sei o quê, papapá. Eu não lembro, não vou lembrar dos diálogos perfeitamente, mas vou saber toda a ação, como é que ela vai se transcorrer. Então, é uma memorização através das improvisações, é isso? Exatamente. Tu vais improvisar para poder criar organicamente toda aquela situação e aquele momento. Uma recriação. Exatamente. Aí tu vai e faz. Claro que nós não vamos gravar isso na primeira vez, né? Nós temos aquela palavrinha mágica, né, que é repetição, que é repetir inúmeras vezes. Então, na próxima vez que nós vamos repetir, a gente vai dar mais uma olhada no texto, olhada, não decorada, e para lembrar de outras coisas que a gente esqueceu de dizer, né? Ou não lembrou naquela hora de compor a nossa cena com aquilo ali. E aí sim a gente faz uma nova improvisação e vamos aumentando. Aí, quando tu improvisa, o que acontece? Tu não passa mais aquela ideia da cabeça para a boca. Tu vais usar o teu corpo inteiro para poder expressar aquilo que tu não tem certeza, que tu está criando, né? Tu sabe o que é o assunto, mas tu está criando naqueles. Mãe, eu estou indo no supermercado. Aonde é que tu vai? Eu inverti as falas, né? Aí ela vai perguntar, onde é que tu vai? Eu não ouvi. Antes era ela que perguntava. Onde é que tu vai? Eu vou no supermercado. Né? Agora, ele falou antes, na improvisação. Né? E aí ele vai ter que gesticular, ele vai ter que se movimentar, ele vai ter que sentir aquela vontade de falar, né? E aí o corpo se movimenta.
como eu agora. Eu estou falando e as minhas mãos estão expressando aquilo que eu vou falar. E essas mãos estão expressando porque é orgânico. Agora, se eu continuar com essas mãos falando assim como eu estava falando, dizer bom dia, como vai você, tudo bem? Eu estou ótimo, eu vim de longe, né? Que maravilha. Essas mãos perderam o significado, né? Porque ela não é mais orgânica, ela simplesmente é mecânica agora, ó. Né? Agora, se eu disser, oi, bom dia, como é que tu vai? Tá bem? Né? Aí a mão já tem um outro gesto, já tem uma outra formação, já tem uma outra maneira de se apresentar. E aí eu não vou ter mais aquele pânico, né? Aonde é que eu boto as minhas mãos? Né? Newton, o Paulo tem uma pergunta, posso abrir para ele? Por favor. Então, Paulo, abre o microfone, vamos ver. Olá. Eu tenho uma pergunta sobre memorização. Certo. Tipo, eu leio o texto, aí eu tenho meio que dificuldade de ficar, como é que se diz, de decorar ele, e lá no meio do ensaio, meu corpo, tipo, minha mente, e tanto minha mente e meu corpo reagir e acabar esquecendo. E poder, a dúvida sobre, será que não é pauta, a gente cria textos, cria fala no texto original? Sim, mas aí o que está acontecendo? Uma frase diferente no texto original. Mas aí o que já tá aconteceu muito comigo. Sim, mas o que faltou aí? Faltou improvisar primeiro o teu texto original, improvisar várias vezes, para te gravar a sequência que ele se processa. Depois tu retorna o texto de novo, dá mais uma lida, mas não decora, e faz uma nova improvisação em cima dali, aproximando o máximo possível das falas do texto, mas não com aquela preocupação, eu tenho que dizer esta fala. Né? Newton, eu tenho uma pergunta em cima da pergunta do Paulo. Porque a gente consegue improvisar muito bem quando a gente está no teatro, em duplas, em trios, com todo o pessoal. E como é que faz no caso dele, que daqui a pouco está ensaiando em casa sozinho para decorar e depois vai chegar com mais pessoas? Sim. Aí o que tu vais fazer? Tu vais trabalhar a improvisação sem te preocupar com aquela formação gramática daquele texto. Primeiro tu lê, mesmo tu fazendo sozinho. Tá? Outra coisa que também pode ser feita se tu está trabalhando sozinho, se é um monólogo, é contigo mesmo, não tem, mas se é um texto que tenha diálogos, tu faz assim, tu pega, grava só as falas do outro, né? Para poder tu falar, e tu fala as tuas falas improvisadas e ouve a do outro. Isso é uma forma que tu pode trabalhar, né? Mas a tua fala tem que ser orgânica. A do outro é só lida, é só para te poder ter o roteiro. Se a mãe não te perguntar onde tu não vai saber que tem que responder isso. Né? Então, lá na tua gravação, está lá a mãe perguntando, aonde tu vai? Eu disse, eu vou ao supermercado comprar um cartucho de tinta para minha impressora. E aí a outra fala da mãe, a tua impressora estragou? Aí, né, a fala da mãe, limpa, sem inflexão nenhuma, só para ter o roteiro daquilo ali. E isso te auxilia muito a ter toda essa formação corporal, gestual, fisionômica, né, do que tu estás pensando em falar. Né? Eu não sei se te respondi, Paulo, e a Mariana. Paulo, se tu quiser tirar o teu microfone do mudo. Respondeu, porque eu estava pensando aqui agora, você falando sobre improvisação e tal. Já aconteceu eu escrever um monólogo da minha autoria e apresentar. Só que no meio da apresentação esquecer e ter que criar outra fala em cima. Aí, tipo, a galera gostou, né? Mas pra mim, enquanto ator, eu me senti um pouco, sei lá, né? Tipo, caramba, eu errei, não era para ter feito isso. Aí é que é o problema. Tu não pode sentir erro, tá? Porque o público não está com o teu texto na mão para ler e conferir o que tu está fazendo. Tá? Então,
o texto é teu, a arte é tua, tu tem que manter o foco, manter a concentração para manter a atividade daquele personagem tranquila, né? E passar a mensagem. A gente não pode ficar preocupado com errei e acertei. O Iro quer falar uma coisinha. Eu quero falar alguma coisa dentro de tudo que o Milton colocou sobre o processo dessas informações que vêm através da construção do personagem, a construção do texto que a gente está fazendo. Tem uma coisa muito louca que as pessoas... acho que foi na live passada que a gente falou sobre mente e corpo. E até eu falei para... Depois a gente comentou. E é exatamente isso. Uma coisa tem que estar ligada na outra, né? Eu não posso dissociar essa coisa da mente e o corpo. Então, fica dissociado. O que a gente busca através desse trabalho, né? Da fatorização, da memorização para dentro do texto? Trabalhar a animar esse corpo. O que é animar o corpo? Fazer com que ele entenda toda essa possibilidade que a gente tem de informações e de como é que eu vou dizer, enfim, de imagens que a gente possa trazer para dentro desse corpo, que essas imagens favoreçam dentro da construção desta cena, deste personagem. Então, a gente vai, aos poucos, buscando o que a gente chama de aferramentar esse corpo para trabalhar e ficar tranquilo dentro da cena. Pode dar um exemplo, Iro? Assim, como é que eu vou te dizer? Eu faço um personagem de um açougueiro, por exemplo. Né? E o açougueiro, ele conhece todos os tipos de carne. Só que, como é que ele anda dentro dessa cena? Como é que ele trabalha com esses clientes? Como é que ele manuseia essa faca? Como é que o corpo dele trabalha em cima disso? Como é que é essa postura? Então, eu vou começar a elaborar algo que esteja próximo desta figura. Então, a gente vai para a cena, o que a gente chama de despir-se, né? Para nós encontrarmos algo, uma roupa, alguma coisa que a gente começa a servir esse personagem. E isso vai animando o corpo. Então, a mão dessa figura já é mais grosseira, o andar dele já é mais grosseiro, mas eu tenho que trazer isso e colocar dentro da minha mente, gravar esse movimento e essa imagem, né, para depois eu começar a trabalhar algo em cima disso, como um texto que eu posso criar, qualquer fala. Eu não vou buscar o texto propriamente dito, porque se eu pegar o texto, como o Nilton falou, a gente mecaniza o movimento, se torna mecânico, e a gente não visualiza. E aí, quando a gente entra na cena com essa coisa do trabalho não feito antes, né, da não preparação através da improvisação e do reconhecimento dessas imagens do corpo, dá o que nós chamamos de... aí vem dentro disso tudo, né, a ansiedade e a pressa para a conclusão dessa cena. Eu tenho que terminar essa cena, pelo amor de Deus, porque eu sei que o cara não vai me dar a deixa, e o cara não vai me dar a deixa, e eu vou ter que criar alguma coisa. E aí dá aquela coisa. Então, o que acontece? A gente petrifica a cena e nos petrifica dentro de todo o contexto. Tá? Então, a ideia do trabalho é exatamente o que fazer. É tornar com que esse corpo se aferramente, né? Temos um tempo para a gente assimilar todas essas imagens. O nosso cérebro, gente, ele tem um tempo de absorção e de leitura das coisas. Tá? Eu vou dar um exemplo. Quando vocês estão assistindo uma propaganda, é muito rápido. São milhões de faixas por segundos que o cérebro precisa. Às vezes tem gente que a gente fica tenso dentro daquilo ali. Então a gente precisa de um tempo para absorver isso aí. Tá? Por isso que a gente sempre fala, leva tempo para construir um trabalho, né? Leva. Porque tem os mínimos detalhes. Tem o que a gente chama de a gente estar assim, a gente estar tranquilos, que eu acho que a palavra é estar tranquilo, né? E uma coisa que a gente fala, né, dentro dos trabalhos
O tempo é do ator. O tempo não pode ser da plateia que veio te assistir. O tempo é nosso. Tu vai dar uma palestra, tu vai fazer qualquer outra atividade, tu tem que absorver esse tempo para ti. Porque senão eu volto para lá. Ó. Se eu não tiver isso, eu vou ter ansiedade, pressa e conclusão. Eu preciso... Nem digo conclusão, porque a palavra conclusão já é mais... digamos que não é tão como é que eu vou dizer? Eu vou botar aqui, ó, terminar, né? A gente quer terminar, a gente quer se livrar, né? Então, essa conclusão do terminado, eu quero sair dali. Isso está me deixando, está me preocupando. Então, a ideia que eu dou aqui é fazer esse link entre a mente e o corpo, fazer os dois trabalharem ao mesmo tempo, né? Não dissociar uma coisa da outra, senão fica meio complicado. Desculpe te interromper, mas dentro disso que tu está falando, nós gravamos aquilo que nós vivenciamos, né? Se a gente não vivencia as coisas, a gente não grava. Como assim? Tu olhas ele, como ele falou, tu olhas um comercial, né, de televisão, uma chamada de um filme, tu não grava. Tu olha e esquece, né? Por que tu esquece? Porque aquilo ali não te interessa, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, né, tu não vivenciou aquilo ali. Se tu lê um texto várias vezes, tu não está vivenciando o texto, tu está gravando, tentando gravar. Então, a ansiedade no tentar não esquecer é muito maior do que aquilo que tu queres fazer, né? No momento que tu improvisa aquele texto que tu estás lendo, tu começa a vivenciar as ações do personagem. E aí, no momento que tu começa a vivenciar, o teu corpo todo vai registrando todos os movimentos possíveis que possam auxiliar o personagem a concluir a sua fala. Qual é a função do diretor numa hora dessas? Deixar livre. O ator não pode ficar preocupado em certo e errado neste momento, neste processo de gravar alguma coisa. Porque se eu disser, não, está errado, a próxima tentativa já vai ser exatamente bloqueada, porque eu vou dizer, será que agora eu vou falar, vai ficar bom? Será que ele vai gostar? Será que não sei o quê? Então, no momento que eu estou abrindo a boca para falar, eu já estou num diálogo ferrenho dentro do meu cérebro de dúvidas e de questionamentos. Como é que vai ter espaço para lembrar daquilo que eu quero? Eu tranco. Né? Ô, Nilton, pensando agora, eu acho que no caso da Betina, eu não sei se o Ítalo, se o Preto já passaram por isso, acho que o Preto agora está dizendo que ele sente esses bloqueios nos ensaios. Até, Preto, se tu quiser fazer uma pergunta, mas antes eu queria perguntar, e quem se autodirige? Com o pessoal do stand-up comedy, eu acho que a maioria se autodirige. Então, o que tu recomendaria para esse processo? O que acontece com eles? Acontece que eles têm uma ideia maravilhosa, escrevem um texto fantástico e depois eles querem dizer aquele texto com as mesmas palavras que eles escreveram. Eles não experimentam dizer de outras formas. Eles não experimentam improvisar aquilo que eles escreveram, para ver como é que fica, de que forma... Porque como eles escreveram, ou leram, ou encontraram em algum lugar, ainda não vivenciaram aquilo ali. A Betina até falou, não sei se ela está aí, ela até falou que um dia ela esqueceu o texto e aí ela resolveu enjambrar alguma outra coisa e tal, e ficou legal. Porque aí já não era mais, né, aquele rigor de gravar aquelas falas, e sim ela começou a relatar uma experiência dela. Aí ficou orgânico, aí ficou natural, aí ficou simples de se fazer. Nós precisamos experimentar. O Stanislavski dizia... Está certo? Eu sempre digo errado esse nome, então por isso que eu perguntei se estava certo.
Ele fala da memória emotiva, né? A memória emotiva ela é fundamental para fazer referências, mas eu não preciso vivenciar aquilo. E ele dizia: vivencie, vá num prostíbulo, vá não sei aonde, fique mendigo. Por que ele estava tentando dizer isso? Ele estava tentando fazer não tinha improvisação nesta época, né? Não tinha. Esse conceito não existia tão claramente quanto existe hoje, porque não era permitido errar um texto, né? Tu tinha que dizer, tu assassinava. Até eu, na minha época de jovem, né, que não faz tanto tempo, ouvia as pessoas dizer: mas assassinaram o texto do Shakespeare, meu Deus, cortaram tudo, que barbaridade. Hoje, a gente não tem mais esse conceito, né? E a gente pode auxiliar o texto e deixar mais claro se a gente vivencia ele nos ensaios, na criação, na hora de fazer. Eu tenho várias possibilidades de experimentar esse texto, né? Aí eu vou conseguir chegar na hora e trazer ele para o meu corpo, porque eu já vivenciei aquelas ações todas. Uma outra hora eu vou falar sobre ações dramáticas e ações mecânicas, né? Para vocês entenderem o que é isso. Aí eu já vivenciei essas ações, aí pronto, eu fico sereno e consigo elaborar. Voltando à tua pergunta, que às vezes eu fujo, né? O que eu faço se eu sou um stand-up comedy sozinho e não tem quem me dirige? Né? Eu vou improvisar tudo que eu tenho para dizer. Depois eu olho no texto e vejo o que faltou. Faltou aquela parte do não sei o quê. Vamos improvisar de novo. Né? E aí, eu tive um pessoal que estava fazendo aula conosco, que até a Betina apresentou junto com eles, né? Exatamente eu fiz isso com eles. O Miguel também. O Miguel também. Improvisa, não é tu mais, é o personagem. A Betina não é a Betina é a atriz Betina fazendo aquilo ali. Não é a mesma Betina de casa. Né? E é o mesmo nome, né? Hã? Eles ainda não têm a facilidade de ter um outro nome, de ter uma outra coisa. É o nome deles, é a cara deles, é a experiência deles, né? Betina está falando ali alguma coisa. Ela diz: maravilhoso, Divo, vou relaxar mais com isso. A Betina antes comentou da culpa que ela tem de fugir do próprio texto que ela mesma escreveu. Betina, não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre isso. Daí é só desbloquear o microfone e falar. E depois eu ainda queria ouvir o Preto sobre os casos que ele comentou antes. Mas fala, Betina. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Eu vou pouco me ver porque eu fiz uma hidratação no cabelo. Eu tô desgraçada de feia agora. Eu tô de trança hoje, então nem... Não, mas é muito... O brilho interior é muito mais importante do que o físico. Pode ter certeza disso. Obrigada. Esse lance é muito louco, eu sou muito doida da cabeça, porque eu escrevo, a gente no stand-up é comum a gente tá com aquele papelzinho da cabeça das piadas, né? E aí agora mesmo eu tava pensando, eu posso pegar então a cabeça das piadas e ir trabalhando aquele texto nesse improviso. Exatamente. Sem me preocupar tanto. Mas o que eu percebo comigo é que eu me culpo, olha a doideira. Porque aí pode ser que eu esqueça uma piada que eu gostaria de ter contado, pode ser que eu crie outra, pode ser que eu crie uma piada nova e nunca mais lembre. Certo. Então eu meio que tenho um apego de um texto que eu mesmo escrevi. E que tu mesma muda, né, de uma apresentação para outra. Exato. É muita doideira. Em relação a isso, nós somos cobertos de culpa, a gente tem muita culpa inserida na nossa experiência e na nossa memória, né? As nossas culpas são muito maiores do que as nossas alegrias. Tudo é certo ou errado. Mas eu acredito e penso assim, e tenho tido bons resultados em relação a isso, que a gente, quando cria, a gente não tem culpa de nada. Tá? O que vier está perfeito, porque o público não está com o teu texto, é como eu respondi para o Paulo, né? Não está com o teu texto
analisando frase, mas essa frase ela não disse, essa aqui ela trocou. Ele está para se envolver naquilo que tu tem que apresentar. Então, quanto mais orgânico, quanto mais encantado tiver aquilo, muito mais fácil de o público digerir. E tu não te culpar. Porque se tu vê a resposta da plateia dando uma boa gargalhada, principalmente na comédia, que a comédia é algo muito difícil de se fazer, porque ela tem uma resposta imediata, e se essa resposta imediata não vem, a gente tem um frio na barriga, né? Se ninguém ri da coisa que a gente diz, dá uma coisa por dentro, e a gente... Outra hora eu vou contar um caso comigo que acontecia e era sério para mim. Então, a gente não tendo essa liberdade com a gente de criar, o que acontece? Nós nos distanciamos da nossa prática, do nosso exercício de memorizar a partir da experiência, né? Porque aí o meu foco é outro. O meu foco no cérebro está lá assim, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui eu tenho que fazer assim. Será que eles vão rir? Como é que eu faço para eles? Então, a cabeça... E aí, uma elucubração enorme, né? Que tira do foco. Um diálogo imenso no cérebro. Que, na verdade, o que acontece? A gente sofre por antecipação, Betina. Eu digo a gente porque eu já sofri isso. Então, a gente vai levando uma informação para o cérebro antes de tu conceber ele, entendeu? Então, a coisa vai acontecendo... E lá dentro tem aquela coisa, olha, não esquece, cuidado que tem a piada, olha, tem aquilo que a gente vai ter que fazer. Começa com não, né? Não esquece, não erra, não. E aí tu vai trazendo travas, e aí o que acontece? Quando realmente, isso, por alguma razão, isso não vem acontecer, entra a frustração. E eu acho que não tem que entrar a frustração aí. Eu acho que o que veio antes foi tão maravilhoso quanto o que a gente estava esperando para fazer, sabe? Então, a gente tem essa cobrança, né? Essa cobrança de dizer, não, que aquele momento ali a gente vai falar aquela piada e todo mundo vai rir. E aí tu fala a piada e ninguém ri. Que medo. Gente, o Preto tinha feito um comentário sobre os bloqueios no ensaio, conforme o diretor. Preto, tu quer falar um pouco mais? Quer entrar com uma pergunta? Libera teu microfone. Eu tenho mais 2 perguntas depois, mais 2 comentários. Seja bem-vindo, querido. Preto, tá aí ainda? Saiu. Não, é que já faz um tempinho que ele fez, mas qualquer coisa, Preto, me dá um toque aqui que eu te chamo. O Ítalo, ele colocou uma coisa aqui para a gente também. Ele diz que existe uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Durante o processo de memorização e ação teatral, passamos por este processo. Da memória curto prazo para a memória a longo prazo, onde o texto não vai ser esquecido com facilidade, ele vem no automático. Ítalo, tu quer fazer uma pergunta dentro disso ou tu quer só que os meninos comentem? Eu fiquei de chamar ele também daqui a pouco. Meu Deus, todo mundo que me manda comentário que eu chamo tá me ignorando. Então, tá aí. Não, assim, ó, eu já escutei algumas coisas sobre isso, né, e que justamente isso, a gente, pelo menos eu tenho isso nos meus processos, assim, que existe sim uma memória a curto prazo, né, onde essa informação, ela fica localizada em um determinado compartimento do cérebro, né, e essa memória a curto prazo, às vezes, ela é volátil, né? Assim como ela vem, ela pode ir embora, a não ser que tenha um significado muito particular para ti, ela pode ir diretamente para essa memória a longo prazo, né? E essa memória a longo prazo, geralmente, ela é feita, assim, através da repetição, né? Então, é tipo uma lavagem cerebral. Se tu for submetido a uma frase repetida durante 2, 3 dias, continuamente, tu nunca mais vai esquecer ela, né? Eu acho que o texto, ela tem um pouco isso, né? Tem um pouco isso, né? Se você repetir, estudar, repetir, daqui a pouco ele vai para uma outra parte do cérebro, onde essa memória a longo prazo, né? E essa memória a longo prazo, às vezes, a gente passa, sei lá, 7, 8 meses sem fazer a peça, e o texto, quando a gente retoma, ele vem automaticamente,
né? Então, claro, no caso do teatro, tu tem a questão da ação física também, que ajuda a que essa memorização ela seja adquirida de uma forma diferente, né? Também, né? A ação, ela faz com que o texto tenha um certo sentido, né? E a tua memorização acaba acontecendo de uma forma diferente, né? Não, mas é isso que eu queria falar. É diferente de decorar a tabuada, né? Que a gente também esquece logo depois da prova. Pelo menos eu não lembro. Meninos, o que vocês têm para comentar em cima das observações do Ítalo? As partes do cérebro, semana que vem, quando a Isabel estiver aí, eu posso deixar anotado e perguntar para ela se vai de uma parte para outra, se tem uma parte física, né? Ou alguma coisa. Tu vai nessa? Então vai, Newton. Foi muito importante ele colocar essa coisa da memória a longo prazo e a memória a curto prazo. E eu acho que isso é o que nos diferencia um pouco, nós atores, porque sabemos lidar com essa passagem daquilo que nos interessa para aquilo que não nos interessa, né? Por exemplo, tu vê um comercial na televisão, acha lindo e não te esquece, mas a semana que vem tu já não lembra mais, porque não era para gravar, ela se dissolve no coisa. Mas para contar para o Iro, que eu vi agora e contar para o Iro em seguida, eu ainda estou com essa memória fresquinha. Quando eu digo que a partir da improvisação, a partir do repetir, né, que a gente tem uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa ojeriza desta palavra, repetir, porque sempre que a gente associa a repetição, a gente associa que o que a gente fez anteriormente estava errado, né? Eu vou repetir o ano, eu vou repetir não sei o quê. E repetir não significa que está errado, e sim significa que tu precisa fazer novamente, a cada repetição tu vais aprimorando mais aquilo que tu estás fazendo. E nesse aprimorar mais aquilo que tu estás fazendo, ela vai saindo aquelas imagens, aquelas coisas da memória a curto prazo e vai indo para a memória a longo prazo. E aí, como ele disse, passa 4, 5 meses, às vezes um ano, tu te lembra das falas do texto. É só tu dar uma mexida, repetir de novo, reensaiar, vem tudo à tona, porque estava bem agora esqueci a palavra. Compartimento. Também me perdi. Dentro de um compartimento. Tá tudo nas suas caixinhas. Nas tuas caixinhas que tu abriu a portinha e sai aquele texto. E, às vezes, passa anos e tu vê uma palavra ou uma música, alguma coisa, vem tudo de novo. E tem uma pergunta aqui bem legal do Miguel. Ele diz assim, ó, esquecer um texto e improvisar é como inventar uma desculpa quando pegos em alguma falha? Ou só que sem culpa? Eu não sei, Miguel, tu quer falar mais alguma coisa em cima ou posso já passar a pergunta? A pergunta tá boa, assim. Esquecer um texto e improvisar é como inventar uma desculpa quando pegos em alguma falha ou só que sem culpa? Sim, exatamente. Inventar, como ele disse, né? Inventar uma desculpa, achei ótimo isso, né? Inventar uma desculpa para uma coisa que foi pego em flagrante, né? É exatamente isso, ou seja, tu ter um treino para não deixar aquilo ali em branco. Quando te pegam na tampinha, como a gente diz, se a gente fica assim, né? O que acontece? É fatal, tu é crucificado na hora. Agora, se não, eu estou aqui porque fulano me chamou, eu nem sabia o que era e eu vim, por isso que eu estou aqui. Eu nunca entrei nessa boate, eu não conheço nada aqui, nem coisa, mas o fulano me disse que a reunião ia ser aqui, porque era mais divertida, eu vim. Né? Só que eu ainda não encontrei todo mundo. Não tinha reunião, não tinha nada, ele foi de sem vergonha mesmo, né? Mas foi pego na tampinha. Então, essa agilidade mental para resolver os problemas é que a improvisação nos proporciona, essa rapidez de soluções. Eu gosto muito de dizer para os meus atores e para os alunos também
que nós aprendemos a ser excelentes mentirosos, né? Porque quando a gente vai para o palco, as pessoas estão chorando pelo sofrimento de um personagem que não sou eu, né? Terminou o espetáculo, estou bem faceiro, bem alegre, cumprimentando as pessoas, e as pessoas se debulhando em lágrimas, chorando, porque era muito sofrido. Ele, tu não sente nada, né? Não sinto nada, né? Porque não é eu que estou sentindo, quem está... Às vezes, a gente, pela emoção da plateia, porque é uma troca muito grande, a gente, às vezes, se emociona, mas pela energia que está sendo mantida. Uma vez eu estava fazendo um espetáculo, eu acho muito legal essa história, e eu era uma bichona velha que tinha trazido um guri para morar com ela, e ela queria apresentar, né, para o menino no primeiro dia. Então, ela vai para trás de um biombo, né, para trocar de roupa, na cena era assim, botou um chambre atoalhado vermelho e uma raposa, verão quente, mas uma raposa com os dentinhos da raposa preso para fazer a gola do chambre, né? Pobre do bicho. E aí, pobre do bicho, diz o Will. E aí, quando saía do bioma, o público todo vinha abaixo, porque ninguém esperava que a criatura ia sair com uma raposa em pleno verão quente, né? Aconteceu um dia que eu fiz o espetáculo, saio com do biombo com aquele figurino e ninguém riu. Aí eu peguei, na mesma hora, eu falei assim, eu esqueci alguma coisa, eu não botei, aí eu toquei, não, tá. Não acharam graça, não tinha o enfoque para eles. Aí depois eu fui perceber por quê. Porque era inverno, né? Eu estava apresentando no inverno, né? Então tinha lógica de botar aquela raposa, porque era frio mesmo, então não é. Agora, tu está fazendo essa cena, num dia de calor, todo mundo se abanando, e tu vem com uma raposa no pescoço, as pessoas fazem associações que elas querem. Eu não posso dizer, o espetáculo está passando no verão, por isso que a raposa é engraçada. Não, elas fazem associações. Está frio, ele botou uma raposa, né? E aí, isso era Greta Garbo, quem diria? Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Eu me lembro quando estavam apresentando aí no teatro e chovia na peça também, era assustador. O Preto fez um comentário aqui, ele diz que tem um texto de um espetáculo vivo na mente dele desde 1995, que ele nunca lê e volta automaticamente, assim, durante a volta dos ensaios. Ele diz que raramente ele dá uma colinha, pois ele sempre decora junto com um movimento de cena. Então, desde 95. Então, que louco isso. Eu não sei se vocês podem comentar, porque a gente falou de longo prazo, mas falou de 8 meses, 9 meses, mas imagina isso, que são... Nossa, não vou nem calcular quantos anos, porque eu não sou da matemática. Mas a nossa memória a longo prazo, ela depende da onde que está na caixinha e da importância que isso nos tem, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês qualquer coisa que vocês lembrem da infância de vocês, com certeza vai aparecer uma bicicleta, uma boneca que ganhou, um joelho machucado, uma caída da árvore, alguma coisa vai vir nessa memória a longo prazo. Então, se ele tem esse prazer por esse texto, se tem essa vivência desse texto, evidentemente que aquilo ali, se ele abrir a portinha, sai tudo, né? Porque ele curte aquilo, é importante para ele. Porque a gente tem o privilégio de gravar as coisas que nos interessam, né? Aquilo que não nos interessa, nós deixamos lá, como o Iro diz, não mexe nos macaquinhos, né? A gente deixa bem guardado embaixo assim, de todas as coisas para a gente não mexer. Aí, quando a gente faz uma análise, por exemplo, aí o analista vai começar a abrir caixinhas que a gente não queria, a gente se debulha chorando, mas está lá, a memória está lá, a longo prazo está lá guardada. Está tudo lá, só não está mais quando, sei lá, talvez pela espiritualidade, daí entrando, a gente carrega alguma coisa. Mas está tudo lá, são as informações que a gente leva.
O Miguel comentou que é muito divertido ser um mentiroso sem culpa, que é genial, mas eu acho que isso é para o palco, né? Eu acho que na vida, em geral, não é tão recomendável. A Betina diz que deve ser horrível isso, ter certeza que a plateia vai rir, isso não acontecer. E a Elaine Regina coloca aqui para ela contribuir com a turma dela de adultos que eles têm esquizofrenia. São necessários vários processos. Durante a improvisação, os textos brotam, mas para memorizar, precisa trabalhar com foco nas marcas, na ação física, enfim, um processo intenso. E ela disse que está sem câmera, desculpa. Eu não sei, vocês podem comentar esse trabalho dela? Ela trabalha só com pessoas esquizofrênicas, mas dessa diferença de precisar trabalhar o físico também para o processo interno. Isso acho que... Mas isso, Elaine, é muito importante que tu fazes, não é? Trabalhar o físico, porque é o que eu estava falando. A memória ela é orgânica, ela precisa passar pelo corpo, ela precisa passar por relações com o espaço, senão ela não senão não se grava, né? Aquela coisa de tu pegar o texto, gravar, é como a Mariana falou uma coisa bem parecida, a gente grava a tabuada para a prova, terminou, a gente já não se lembra mais, né? Porque aquilo é tão horrível de gravar, é tão chato, eu não gosto de tabuada, que então eu vou riscar o mais rápido possível do meu pensamento, eu não preciso mais dessa porcaria, né? E assim, às vezes, é o texto, né? Se tu não grava organicamente esse texto, se tu não trabalhar ele dentro da pessoa, porque o esquizofrênico ele tem várias outras habilidades que, às vezes, a gente desconhece, né? Então, a gente trabalhar, puxar essa possibilidade de ele recriar aquilo ali que ele escreveu, ou que foi escrito, ou que foi vivenciado, sem ele se manifestar totalmente, né, mas com controle, acaba gerando um processo imensamente saudável, né? Eu acho, não sei se eu te respondi, Elaine, a questão, mas... Se quiser comentar mais alguma coisa, Elaine, fica à vontade, a gente está aqui para trocar ideias. O Paulo comentou de novo que ele também tem o mesmo medo que a Betina, de ter certeza que uma coisa vai ser engraçada e o público não reagir como esperado. Exatamente isso. Nós temos que ir para frente do público com a certeza que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Se o público reage ou não da forma A ou B, não pode nos afetar. Por quê? Porque, às vezes, tu vai levar um grande susto quando ele vai rir de alguma coisa que tu não tinha programado, né? Às vezes, tu não programou determinadas coisas, ou um gesto, alguma coisa, e o público vem abaixo e ri. Porque o público, a Fernanda Montenegro, eu já falei isso, mas vou falar de novo, ela falou uma coisa maravilhosa que eu jamais esqueci, está lá na memória a longo prazo. Existe público com talento e público sem talento. O espetáculo é maravilhoso. E nós temos que entrar para dentro do nosso espetáculo com a certeza que ele é maravilhoso. Aí sim nós vamos nos entregar totalmente e não vamos com cobranças. Diga. E aí eu acho que fecha bem com o que o Preto estava falando, que ele disse que o texto que ele sabe de cor desde 95 é um texto importantíssimo, Paulo e Estevam de Chico Xavier. Então, tu saber o quanto é importante para ele, o quanto é válido para ele como ator, faz ser importante também, né? Isso vaza. Claro, é um documento, né, que ele tem gravado como se fosse uma certidão de nascimento. Ele não pode perder o documento de identidade. Aquilo ali ele se identificou muito com o texto. Fala, Elaine Regina. E tem uma pergunta também, desculpa, o Miguel ele faz um comentário antes, ele diz que a Lucila comentou uma vez que, frente a um erro de interpretação de uma partitura, ela é cobrada por ela, a resposta certa foi, e será? Olha só, mas na minha versão, e assim sem culpa. Então, ela foi cobrada por um erro de partitura e considerou aquela versão dela e seguiu em frente.
Ela é pianista, era pianista, tocava piano e tudo mais, e ela falou exatamente isso. Que, às vezes, uma trocada de dedo, né, dá um som diferente e as pessoas dizem, mas não era assim. Não, essa a minha versão. Dá licença que cada um toca a música de acordo com a sua versão. E aí, uns apertam com mais força, outros com menos força, outros são mais ágeis, outros menos, mas aí muda as versões. Então, essa serenidade que nós temos de atirar para o público aquilo que a gente acredita que é o melhor. Agora, se tu vai para o palco achando que está uma merda, não vai. Não vai porque tu vai chegar e dizer para o público, olha, eu estou fazendo, mas é uma merda. Se a gente tiver que fazer para a gente não vai apresentar nunca. Se tiver que pensar com a ideia de que a gente vai fazer um espetáculo para a gente que tá ali, não estreia nunca. Não estreia nunca. Nunca está pronto. Porque a gente sempre acha que tem alguma coisa que podia ficar melhor. A gente é muito, muito mal com a gente, né? A gente se exige demais. E, na realidade, a gente tem que se exigir bastante, mas treinando, né? Quanto mais se treina, melhor. Eu gosto muito de dar o exemplo, ninguém pega 160 quilos com as duas mãos na primeira vez que vai para a academia, né? Não tem como. Vai começar com os pezinhos pequenos. E aí, depois de 5, 10 anos, sei lá quantos tu está levantando de 160 quilos. Aí então, todo mundo diz, como é que ele consegue? Porque treinou, né? Tudo é treino. Né? Vem cá, vocês queriam fazer um exercício. Que exercício de memorização é esse para propor para o pessoal? Peço para abrirem os microfones. Como vai funcionar? Iro, contigo. O Iro que inventou o exercício. Já estamos terminando também, né? Para terminar com o exercício. Então, assim, é importante. Então, esse exercício de improvisação que eu vou passar para vocês, de memorização, eu quero que vocês peguem papel e caneta, tá? Aí não havia ninguém para precisar de papel e caneta. Todo mundo pode pegar papel e caneta? Sim. Sim, Paulo disse que sim, pessoal. Peraí. O Paulo então, levantar. Todo mundo pega papel e caneta. Regina, Elaine. Preto diz que já tem papel e caneta. Ai, que lindo isso. O Preto falou que a delícia do teatro é que nunca é uma obra acabada. Isso é verdade. Olha, nunca é uma obra acabada, tá? Não, eu sempre digo que o trabalho tem que ter brechas. Precisa entrar luz, tem que ter fresta, senão ele não tem continuidade. É vivo, uma obra é viva. Gente, nem eu sabia. Estou pegando papel e caneta agora. Pega lá. Vamos lá. Então, diga aí, Iro, o que nós vamos fazer? Escrevam aí. Praia. Opa, peraí, entrou uma interferência. O que é para escrever? Praia. Praia? Praia. Praia. Ah, tá. Praia. Uhum. Sim. Cachorro. Lareira. Mosca. Banco. Ovelha. Goiabeira. Panela. Todo mundo escreveu? Sim. São 8 palavras, tá, pessoal? São 8 palavras. Não sei se vai dar tempo para fazer hoje, talvez, para a gente fazer alguma coisa, mas quem tiver afim, né? A ideia é, com essas 8 palavras que nós temos aqui, vocês vão criar 4 frases. Vocês vão vocês vão criar frases que têm a ver com essas palavras. Claro que vocês podem colocar a mosca, a mosca da goiabeira estava na lareira, por exemplo. Vocês podem criar essas intervenções. Juntar, né? Unir. Unir com cada... Entendi. Isso, vocês podem colocar aquilo que eu falei, ó.
A mosca na goiabeira estava na lareira. Vocês vão criar 4 frases, tá? O Ítalo quer saber se dá para repetir as palavras, Iro. Oi? O Ítalo quer saber se dá para repetir as palavras. Posso? Praia, cachorro, lareira, mosca, banco, ovelha, goiabeira, panela. Uhum. E nas frases a gente pode repetir as palavras? Por exemplo, a minha frase 1 pode ser: eu olhei de longe e sei que era um cachorro, mas era uma ovelha. E a minha frase 2 pode ser: eu passei pela goiabeira com o meu cachorro. Então, assim, ó, vocês vão criar isso mentalmente. Tá? Mas isso é uma pergunta. Eu posso repetir as palavras em mais de uma frase? Oi? Isso era uma pergunta. Eu posso repetir as palavras em mais de uma frase? Pode, claro. Tá bom. Não tem problema. Tá? Só tem um detalhe, tu tem que usar todas as palavras nessas 4 frases. Tu pode repetir. Juntar todas as frases nessas palavras, né? Entendi. Juntar todas em uma frase só, ou não? Não, 4 frases que tu pode brincar com essas palavras nessas 4 frases. Mas as palavras têm que aparecer todas dentro dessas 4 frases. Numa frase, tu vai usar cachorro e goiabeira, na outra frase, tu vai usar, sei lá, mosca e ovelha, sei lá. Aí, mas pode usar a mosca estava na goiabeira e pegou a ovelha, por exemplo. Né? Mas tu vai entendi. brincar. Posso dar um exemplo? Tipo, a praia, que ele citou, a primeira. Eu fui à praia com meu cachorro, na primeira palavra, né? Eu fui à praia com meu cachorro, depois eu fui para casa e liguei a lareira. Lareira. Tá. Ou seja, eu fiquei me esquentando na lareira. Pode ser, não tem problema, é isso aí. Tá. Só que A daí Elaine você quer saber se ela escreve no chat ou se é para falar por áudio. A Elaine quer saber se ela pode escrever no chat ou se é para falar por áudio. pode Já falar tô por mandando áudio. falar por áudio, Elaine. Se todo mundo já criou as 4, fiquem com eles mentalmente, tá? Que eu vou chamar uma pessoa e ela vai me dizer essas 4 palavras, essas 4 frases Criando agora. em 20 segundos. Vamos ver como é que está a nossa memória. É uma brincadeira. Não é para acertar, gente. A ideia não é essa. É para a gente Experimentar. exercitar a nossa memorização. Tô ligado. Tá? Quem tiver interesse de querer me dizer as 4 palavras, a gente já vai brincar aqui. O Nilton vai pegar o cronômetro para a gente experimentar, tá bom? A Elaine disse que não tem áudio para falar. Opa. Tu quer falar, Betina? Não, é para falar, a gente lê ou para a gente tentar memorizar e falar? Memória. Não pode Memória. ler. Tá. Isso. Já que tu criou as frases, agora me fala. Vamos ver em 20 segundos, vamos ver o que sai aí. Quer começar, Betina? Tá, vamos. Tá, então, pessoal, vamos lá então ouvir a Betina. No meu, ok, tá, Betina? Meu cachorro corre da mosca, a lareira da casa de praia, no banco perto da goiabeira, a carne de ovelha está na panela. Muito bem. Perfeito. 14 segundos. Boa. Vamos aplaudi-la. Mas, ô Bê, tu leu ou tu lembrou? Eu lembrei a muito custo, mas lembrei. Mas é porque eu fiz uma coisa que o Iro falou sobre associar a imagem, né, com aquilo que eu fiz. Uhum. Aí ficou bem fácil mesmo. Muito bom. Quem quer? Outro? Libera o microfone e vai, é isso?
Isso. São 4 ou é as 8? Frases com 8 palavras. Ah, tá. As primeiras são 4 frases, né? Isso. Vamos ver o que dá. Vamos lá, peraí. 1, 2, 3, começa. Fui à praia com meu cachorro fugiu, fui atrás, voltei para casa e me senti quente na lareira, a mosca pousou na comida. Sem ler? Tá. Muito bem. Faltou a ovelha. Faltou a ovelha. Mas tá bom, deixa assim. Perfeito. Falta o banco, a ovelha, goiabeira e a panela. Acontece. Tudo a gente vai praticando. Quem quer ir mais? Deixa eu só desativar aqui. Quem tinha mandado frases era... Ai, eu me esqueci o nome do moço que estava como Glória. Daniel. É o Daniel. Viu? Olha a minha memória. Que aí ele mandou as frases ali no chat. A Alessandra disse que gosta muito dessa brincadeira. Acho que tem que chamar a Lê. O Miguel não quer fazer, o Ítalo. Elaine, libera o teu microfone, Elaine. E vamos encerrar. Eu vou te dizer uma coisa, a ver se sai. Vamos ver. Tá, vamos lá então, eu vou cronometrar aqui, tá? Tá. Saíram da praça. Saíram da praça. Tá? Ficou só um no banco, sob a sombra da goiabeira. Todos os outros atrás do líder como mantilha de cachorros. E na praia fizeram a panela de sempre, mas se comportando como ovelhas. Ok. Muito bom, muito bom. 20 minutos e 58. 20 segundos. 20 A segundos. Betina disse que amou e vai fazer mais, hein? Mais alguém, Alessandra? Ítalo. A Cláudia, o Ítalo, o Preto, a Marília, Paulo já participou, a Sâmia. Vamos encerrando também, Mariana. Vamos encerrar, então. É mais alguma participação? Não, então acho que já está no horário. Eu ia considerar mais 2 minutinhos, mas então... Pode considerar. Se tiver alguém interessado em fazer, vamos fazer, claro. Cláudia tem que falar, não vale só escrever. O Preto está sem microfone, não pode participar. O Paulo disse que amou. Eu também só fiz 3, Sâmia. Não posso falar? Vai lá, Maria. Filha, me chamam de mosca, mas sou uma ovelha. Lá na praia, coloquei na panela, sentei no banco e acendi a lareira. Misturei. Boa, Mari, boa! Ótimo, tá muito... A gente comenta depois. 13 segundos. Tá bom. Tá, eu vou botar as minhas aqui, só que eu só fiz 3 frases. Posso? Não tem problema. Tá, ó. Tô tapando, não vou ver. Eu gosto de sentar no banco de praia com o meu cachorro para olhar o mar. Eu achei uma mosca na panela e joguei na areia. E no sítio da Goiabeira tem um belo plantel de ovelhas. Muito bem. Nossa, 19 com 40. 19 com 40. Bom, acho que depois disso ninguém mais vai querer participar, então a gente já pode... Eu quero! Eu falei, opa, vamos lá, Lê. Super confio, boto fé. Vai lá, Lê. A ovelha estava na goiabeira, meu cachorro pegou a panela, a mosca passou no banco da praia, a praia estava muito frio e eu acendi a lareira. Uhul! Adorei, que saudade! Te amo, Marília, saudade! Eu também, saudade! A Sâmia também quer participar. Sâmia, quanto tempo foi o da Lê? Vocês olharam?
12. Uhul! Rapidíssimo. Isso é contagiante. Sempre. Samita? Sâmia? Eu tô vendo um gato aqui. O ninja apaguifo. O Paulo perguntou em quanto tempo ele fez. O Paulo Isso. deu 18 segundos. Uhul! Arrasou também, todo mundo em menos de 20. É muito bem. Então tá, gente, eu acho que por essa semana foi isso. A gente está muito feliz com a participação de todo mundo, com o engajamento de todos, de estar aqui junto com a gente, de participar dos exercícios. Sempre lembrando que teatro faz bem, faz muito bem. Mariana, Oi, desculpa, vai. eu fiz um pedido para Iro. Dá uma lida aí, por favor. É importante. Pedido para Iro, e tem a ver com a memória. Faz uns vídeos para as crianças que estão com saudades. Ao menos a Gabi está assim, as crianças estão sem aula de teatro. Deve estar muito difícil, a gente super entende. Eu vou fazer um vídeo, eu já pensei, essa semana agora, próxima, eu quero fazer um vídeo, quero ligar, entrar em contato com eles, conversar e pensar em Fazer uma videoaula com ele. Claro, a Gabi ama você, se está aí hoje fiel aí. E o teatro, bom, é isso aí. Obrigado pela lembrança, Miguel. Muito obrigado. E o Paulo disse que já dá para fazer uma peça. O vídeo aula dá para fazer uma peça. A Cláudia disse que adorou a brincadeira. Beijo para todos. Betina, queridos, muito obrigada novamente. Foi muito mara. Parabéns. Parabéns. Beijo, Ale. Ale mandando beijo. Então, acho que era isso. Agora a gente encerra. Pensando no vídeo para as crianças, eu sempre sugiro uma contação de histórias que o Iro faça. Eu sempre quero ver isso. Eu sei que é para as crianças, mas eu também quero ver. E eu quero. Então tá, um beijo para todo mundo. Domingo que vem, às 18h30 tem mais, é isso? É isso aí. Até lá, um beijo. Tudo de bom para todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, amados. Tchau, Ítalo. Beijo. Tchau, Mari.